Sabe aquela velha frase de que a história costuma ser escrita por quem detém o poder? Pois é, isso geralmente significa focar naquilo que é grandioso e evidente. Mas e os espaços esquecidos? Aqueles cantos vagos de uma narrativa local? Bom, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo no trabalho do autor Getúlio Cardoso. Ele apresenta um relato histórico alternativo incrível que desafia exatamente a narrativa tradicional da cidade de Mococa, no interior de São Paulo. A gente vai ver como pessoas e movimentos operaram ativamente à margem dessa sociedade. É uma imersão fascinante sobre como a memória é construída e, principalmente, sobre quem acaba ficando de fora dela. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a história oculta de Mococa. Depois, a imprensa alternativa e crítica. Em seguida, a resistência no teatro. Aí entramos na política partidária e conflitos e fechamos com as lutas sociais e o legado. Vamos lá? Parte 1. A história oculta de Mococa, desafiando o status quo. Olha só como as coisas funcionam. A história documentada de Mococa é, na maioria das vezes, dominada por pioneiros bem-sucedidos, aqueles grandes casarões, igrejas imponentes e fazendas riquíssimas. É a imagem clássica de uma sociedade bastante exclusiva, não é? Mas existe o reverso dessa medalha. A pesquisa do Cardoso destaca a consequência direta dessa exclusividade. Ele aponta para a marginalização de várias famílias e foca justamente nas pessoas das classes mais pobres que, cheias de ideais inovadores, escolheram o caminho da rebeldia e da contestação. E é esse contraste forte que vai ditar todo o desenrolar das décadas seguintes. E claro, uma indignação dessas não vira uma estrutura organizada da noite para o dia. Foi uma evolução década após década. A coisa toda começa lá nos anos 60, com o movimento democrático inicial. Depois, nos anos 70, toda essa energia é canalizada para a imprensa alternativa. Chegando na década de 80, a ação transborda para os palcos de teatro e acaba se consolidando na fundação de partidos políticos locais. E tudo isso culmina nos reveses eleitorais no finalzinho do período, em 88. É uma jornada e tanto da insatisfação informal até chegar a uma ação política estruturada. Voltando o relógio lá para a década de 60, a gente percebe que a resistência inicial estava, literalmente, plantando sementes num solo bem árido. O próprio autor do livro não participou ativamente dessa primeira fase, mas os registros documentam algumas figuras audaciosas da época, que frequentemente eram rotuladas como comunistas. Nomes como Vítor Aparecido Testa e Milton Gagliardi foram as ações dessas lideranças que prepararam o terreno, criando um ambiente de questionamento que ia permitir as explosões culturais que vieram logo depois. Parte 2. A imprensa alternativa e crítica, substituindo a louvação pela crítica. Entrando nos anos 70, a resistência ganha uma nova voz superafiada através do jornalismo underground, e a filosofia deles podia ser resumida nessa única ideia: substituir a louvação pela crítica. O jornal alternativo, Formigão, que o autor criou junto com Jefferson Zantes, tinha um alvo bem claro. Eles queriam bater de frente com aquela prática muito comum de cobrir as elites locais apenas com elogios. A ideia era arrancar o véu de perfeição da cidade e apontar o dedo diretamente para as falhas estruturais e as profundas desigualdades de Mococa. O volume de produção dessa galera foi impressionante para a época. A gente tem o jornal Formigão, que encontrou eco e a colaboração do experiente jornalista Benedito Hamilton Almeida. E essa mesma linha contestatória gerou também o pasquim Mandacaru Vermelho. Aí tem um detalhe quase cômico de tão audacioso, eles tentaram fundar o grupo de estudos marxistas mocoquense. Pensa bem, uma cidade conservadora do interior, o país vivendo sob o regime severo da ditadura militar e o pessoal com uma ideia ousada dessas. Parte 3. A resistência no teatro. A arte como protesto político. Mas a palavra impressa não foi o único jeito de dar o recado. O teatro amador virou um veículo criativo vital. Esse movimento decola de vez em 71 com o grupo de teatro amador Jorge de Andrade. Logo depois, a iniciativa ganha força quando o grupo Armazém 3, liderado pela Vera Dal Rio, encena a ácida O Rei da Vela, clássico do Oswald de Andrade. Já nos anos 80, essa energia artística ferve tanto que culmina na criação do grupo teatral Corpo Santo. Eles eram tão engajados que lançaram até um jornal próprio, o Folhetas, Arte e Política caminhando de mãos dadas. Imagina trazer obras com um peso social brutal para um palco amador no interior. Foi um verdadeiro ato de coragem, que o Getúlio Cardoso apelidou de guerrilha teatral. Sob a liderança forte do Jefferson Marti, eles provocaram um público local com peças consagradas como Morte e Vida Severina, Beijo no Asfalto, Canudos, Muro de Arrimo e Martin Sererê. Eram textos que escancaravam a desigualdade brasileira e, transpostos para a realidade deles, funcionavam como ferramentas puras de conscientização. Parte 4. Política partidária e conflitos, do palco para as urnas. Com a abertura do cenário político nacional em 1980,
Todo aquele debate acalorado dos palcos e pasquins precisava de uma representação formal. A transição foi super orgânica. O diretório local do Partido dos Trabalhadores, o PT, foi fundado por nomes que vinham justamente daquela cena cultural. A gente fala do próprio Getúlio Cardoso, da Luzia, da Maura de Oliveira, do Márcio Aparecido Batista e da Marinalva de Oliveira. A meta deles era simples: transformar aquelas ideias discutidas informalmente em plataformas oficiais de governo. E um único número define perfeitamente o tamanho do desafio que essa militância recém-organizada ia enfrentar. 3. Essa foi a impressionante quantidade de mandatos consecutivos que o padre Demóstenes Pontes conquistou na prefeitura. Entender o cenário político dali exige compreender muito bem o peso da liderança desse adversário histórico. A disputa em Mococa opunha duas forças com origens totalmente distintas. De um lado, a recém-formalizada base militante, de orientação de esquerda, que, apesar do fervor, enfrentou duros reveses eleitorais em 88, 92 e no ano 2000, sofrendo até com dissidências internas. Do outro lado da arena, operava a figura avassaladora do padre Demóstenes Pontes. De perfil conservador, ele utilizava um modelo muito focado em ações assistencialistas fortes, o que consolidou uma base eleitoral impenetrável e garantiu as 3 vitórias para prefeito. Parte 5. Lutas sociais e legado. Continuando a luta. É fundamental notar que as perdas nas urnas não apagaram a vontade de mudar as coisas. O livro faz um resgate muito afetuoso daqueles ativistas que lutaram longe dos holofotes do poder formal. É uma homenagem incrível à dedicação incansável de figuras como Washington José de Moraes, Argemiro Teixeira Rezende Júnior, o Teixeirinha, e Laudelino Romão, conhecido como Lau. Eles garantiram na base da insistência que as demandas sociais nunca fossem totalmente silenciadas. Além desse ativismo civil, o registro histórico documenta embates trabalhistas essenciais, com destaque para a luta dos canavieiros. Foi um conflito operário agudo contra a poderosa indústria local, a usina Malha. E aqui tem um detalhe brilhante da cultura popular. Mostrando que o movimento operário não perdia o espírito crítico nem nas piores condições, os trabalhadores rebatizaram ironicamente a usina de Malha, um apelido simples que resumia perfeitamente o desgaste físico imenso do corte da cana-de-açúcar. Com o amadurecimento dos movimentos, toda aquela guerrilha cultural das décadas passadas evoluiu para associações civis altamente estruturadas. Esse legado desagou em iniciativas bem mais modernas, como a criação do coletivo Mococa Legal e a fundação da Associação dos Moradores e Trabalhadores do Jardim Primavera. O eixo da luta se deslocou da vanguarda teatral direto para a busca pragmática por dignidade e direitos fundamentais no dia a dia dos bairros. E a lente pela qual a gente enxerga toda essa engrenagem alternativa é justamente a do autor, Getúlio Cardoso. Nascido em Monte Santo de Minas e criado em Mococa, ele sentiu na pele as divisões sociais. A trajetória dele é riquíssima: advogado, artista plástico, militante de esquerda, poeta e romancista. Ele usou toda essa visão multifacetada para transformar a própria experiência de vida na bússola que guiou esse resgate tão meticuloso de uma memória contestatória. O caso de Mococa não é de forma alguma um fenômeno isolado, o que nos deixa com uma reflexão universal muito forte. Quais outros movimentos heróicos, expressões artísticas vibrantes e histórias de pura resistência comunitária estão, neste exato momento, repousando esquecidos nas margens dos registros oficiais em inúmeras cidades pelo mundo afora? A história oficial quase nunca tem interesse em contar toda a verdade. E escavar o passado geralmente nos mostra que existe muito mais luta e humanidade nas sombras do que naquilo que nos é mostrado sob a luz dos holofotes. Fica aí a reflexão.